Você sabe muito bem que meu canal ele fala sobre muita coisa, mas ultimamente aqui no canal eu tenho falado sobre política e algumas coisinhas diferentes. Sendo que agora, gente, cara, uma coisa que assim está cada vez mais me assustando, que é assim, por que ninguém tá falando assim? Eu sei que, pra você, vamos começar do começo. Há alguns aninhos, não foi, acho que nem 5 anos, acho que foi uns 2 a 3 anos atrás. Acho que foi uns 2 anos atrás, a própria Nvidia chegou e disse: olha, nós não vamos fazer, nós não vamos focar mais em GPU, em processamento assim, em arquitetura, tal. Aí eita, quando eu vi isso, essa novidade, eu pensei, meu Deus, as placas de vídeo vão ficar mais caras, ou pelo menos, no mínimo, vão ficar com o mesmo preço. E eu tô falando merda, pelo menos aqui no Brasil. Por exemplo, eu acho que uma 4060, 70, 80, 90, né? Na minha opinião, não mudou de preço. Se mudou é 1%, 2%. Você perceberam isso? Por que isso aconteceu? Se você pensar muito bem, a 2060, aí depois a 7080, aí depois vem a 3050, que é o nicho, 3060, 7080. Essas placas de vídeo diminuíram um preço bem considerável. Por quê? Porque eu veio a 4070, a 8090. A série 40 chegou. Então a procura por elas aumentou, né? Fazendo com que outras placas de vídeo ficassem mais baratas. Logicamente que depende ali da raridade, né, da placa de vídeo, encontrar a placa de vídeo e faz com que ela fique mais barata. Mas principalmente a série 20 ficou bem mais barata do que no dia do lançamento. Sendo que as placas de vídeo, cara, beleza, que elas são assim, são incríveis. Mas por que elas são incríveis? Por que elas são tão poderosas? Por que são tão poderosas elas? Porque não existe mais porque não existe mais placas de vídeo mais poderosas que ela. Agora chegou, né, a série 50, que talvez aí fique baratinho um pouco, mas não tira ainda que ela é uma placa de vídeo, mano, totalmente necessária. Por exemplo, a 4090 foi a placa de vídeo que eu vi assim, beleza, que se eu fosse respaldar algo, não chegaria nem 10%. Os outros 90% beleza, uma placa ótima. Roda jogos em 4K. Apesar que, mano, vou dizer uma coisa pra vocês. Mas eu vou chegar lá a questão do DLSS. Beleza. Mesmo assim, é uma placa de vídeo poderosa. É uma placa de vídeo forte. Forte, forte. Beleza. Aí vamos agora aos 10% do respaldo que eu falei sobre a minha crítica em si. Na minha opinião, na minha opinião, eu acho que quando a gente fala de potência bruta da Nvidia, potência bruta da Nvidia, a Nvidia parou nessa questão de potência bruta da Nvidia. A Nvidia parou, estagnou na geração GTX 1080 Ti. Parou, acabou-se. A questão, aí você diz, pô, mas que merda você tá falando, cara? Eu não vim aqui falar sobre questão de energia, porque as placas de vídeo agora geram mais quadros, porque gastando a mesma quantidade de energia da minha GTI. Vou dizer uma coisa, porque que isso é falso, entre aspas. É verdade, mas tem uma questão ainda por trás disso. E aí, cara, quando a gente chega em potência bruta, na minha opinião, cara, a minha 80 Ti estagnou isso. Ela chegou e bateu a mão na mesa e chegou. Eu sou a potência aqui. É literalmente isso. Quando chegou o DLSS, sim, a 2060 ainda continua comandando depois que chegou a 2060, depois 70, 80. Na minha opinião, essas placas de vídeo são top. Aí depois chegou a 3070, aí depois 3080, 3090. E na minha opinião, de novo, são placas de vídeos excelentíssimas. A versão TI e a versão Super, né? Também que tem. Mas são placas de vídeo excelentíssimas. Sendo que a questão do DLSS, cara, vou dizer uma coisa para vocês. A Nvidia, depois que chegou essa geração 50, já estava na minha prescrição. Quando eu estudei sobre o DLSS, eu não tinha entendido muito bem. Mas eu pensei, beleza, legal, né? Mas agora, velho, ficou escancarado. E aí que realmente entendi o quão prejudicial isso está se tornando e ninguém está falando nada.
Geral tá achando bom. Isso é totalmente ruim? Claro que não. Assim, definitivamente não. Mas não significa que as consequências para isso virão. E as consequências da inteligência artificial estão vindo, cara. Já diz o nome. É tudo artificial. Tudo. Se fosse algumas questões ali aqui. Mas a gente está caminhando para tudo ser artificial, cara. Até potência está sendo artificial. Daqui a pouco vão criar uma potência de carro artificial. Potência de moto artificial. Geração de velocidade de moto de carro artificial. Eu não sei a que ponto nós iremos chegar com a... Assim, tem que ter uma limitação até onde os braços, os tentáculos da inteligência artificial poderão chegar. E a Nvidia demonstrou isso, as consequências disso. Não existe... dá para entender a questão da Nvidia. Mas a gente sabe muito bem aonde ela quer chegar. Vou demonstrar uma coisa, tecnicamente falando, na placa de vídeo. Quando você abre a placa de vídeo, pega aí sua 4090, a geração de RTX para cima. Se você abrir sua placa de vídeo agora, e se você for um bom técnico, você vai perceber que tem a GPU em si que vai gerar os quadros. Os quadros, né? A geração de quadro que não é artificial, né? É ali que está a potência em si da sua placa de vídeo. Que são os quadros realmente feitos de verdade, por potência bruta. E se você procurar bem, a IA, o DLSS 4, né, e por aí vai, ela é separada da GPU, ou seja, ela é uma potência que fica de lado, não fica dentro da GPU. Ela fica de lado, assim, mais ou menos, não sei exatamente onde fica, mas ela não é junto da GPU, ela é separada. Tá entendendo? Quando você está jogando seu jogo hoje em dia, né? Você, no 4090, por exemplo, o seu jogo, nativamente, com uma 4090, chega lá e coloca ali, sei lá, 30 frames, com sua 4090. Um jogo pesado, 4K, tudo no máximo, Ultra, Red Dead Redemption e tal. E tá lá, colocando aí de 30 a 40 FPS. Quando você liga o DLSS, que na verdade no 4090 é DLSS 3, né? Não sei se é 3.1. Aí vai te dar mais ou menos 2 frames a cada frame gerado por potência, né? Por frame, frame real, né? Vai dar em torno aí de mais ou menos 70, 90 FPS, mais ou menos nessa faixa aí. Aí você vai ver isso e beleza, não se gerou mais quadros. Mas a questão é, por ser gerações quadros, tem dois problemas aí que eu percebi em muitos vídeos que eu assisti, né? Dois problemas que, na minha opinião, o maior problema é o segundo. Esse aí é o maior problema, que na minha opinião, isso vai depender muito para jogo. Tem jogo que se dá bem muito bem, tem jogo que ali na maioria das vezes é pesado, Alan Wake, Red Dead Redemption, mas tem jogos que são bem assim, bem otimizados com isso e acaba não atrapalhando muito. Mas este é um problema que a gente está avisando que o problema ele nunca vem, na maioria das vezes, nunca vem assim, vrá. O problema ele vai assim, ó, engateando e assim vai. Será que vamos supor chegar um dia na RTX 60, tá gerando ali 10 quadros nativamente, essa é a palavra certa. A RTX 60 tá gerando ali 10 quadros, mas quando você vai ver, você liga o DLSS e vai para 500 FPS. Aí você diz, meu Deus do céu, que inovação, que placa de vídeo potente. Quando na verdade não é. Todos os quadros que estão sendo gerados ali não tem potência em nada. O que a Nvidia está indo é o caminho da ganhar dinheiro por entrega de serviço e não entrega por produto, por desempenho, por algo que realmente vai entregar a você, que você realmente vai dizer, isso realmente é uma potência. Ela está entregando uma falácia, é apenas uma entrega de serviço. Ó, nós vamos entregar a você algo, mas não importa como nós vamos entregar. Nós vamos entregar a você. E você vai pagar caro por isso. Não importa como. É exatamente isso que a Nvidia está fazendo. Por causa de uma inteligência artificial que está ali gerando quadros.
O que mudou ali foi uma 4090 é mais ou menos 5 mil reais, acho que é um pouquinho mais, depende da versão ali, da marca, né? Vamos supor 5 mil reais. Aí a bosta da Nvidia faz uma GPU ali legalzinha, ali potenciazinha, legal, e lá todo mundo já sabe que na minha questão, o desempenho não mudou praticamente nada. Nada. Deu a série 40, 90, 40, né? Pra 50, não mudou nada. A única coisa que ele mudou foi, ó, nós vamos pegar aí o frame e botar mais um nele. Em vez de ser dois, né? Aí ficar totalizando três. Em vez de ser dois frames, botar mais três. Pronto. 8 mil reais. 10 mil reais. Cara, a preguiça da Nvidia. Aí você me diz, poxa, já lançou a série 50. Tá bom que demorou alguns anos aí, né? Da Nvidia estudando como é que poderia implementar mais frames artificiais para vocês, né? Pagarem mais, pagar um preço maior. Eu sei que vai ter toda aquela construção da placa de vídeo, toda aquela questão de. Mas, mano, na moral, a maior porcentagem do preço ali é só marketing. É só entrega de um serviço. Não tem nada ali de entrega de produto de verdade. É entrega de serviço, entrega de falácia. A maior parte ali. A maior parte. Cara, na moral. Eu fiz um. E o segundo problema. O primeiro problema foi a geração de quadros, né? Que é totalmente artificial. Você tem ali 30, vai para 100, 110. Mas não tem nada ali, cara, não tem potência nenhuma. Você pagou caríssimo. Um negócio que. Beleza. E eu acho que o segundo maior problema o segundo problema em si, né? Que é a questão de input lag, né? Input lag e, cara, na moral, a questão do input lag é uma coisa que não adianta você ter 1 milhão de FPS na sua tela. Você tá chegando a 1 milhão. Essa tela, ela mostra pra você 1 milhão de FPS. Isso a placa de vídeo com DLSS ligado, em vez de ser 30, vai chegar ali 1 milhão de FPS para você. Sendo que quando você vai ver ali a velocidade que esses FPS são mostrados ali, assim, tá muito devagar, basicamente, tá? A geração de quadros está funcionando, você está vendo os quadros ali de verdade, mas a velocidade que você vai ver aquilo não tá sendo legal. Que aí o MS, né, que você vê, né, o MS da tela em si, o input lag, e eu vou dizer tecnicamente o que está acontecendo. Quando você tua placa de vídeo ela gera 30 fps, de novo exemplo, né? Quando ela gera 30 fps para você, esse é o fps que sua placa de vídeo na GPU, ou seja, potência bruta, gerou para você, que é o FPS nativo da sua placa de vídeo. Quando você liga o DLSS 4, que é a nova versão agora, a sua placa de vídeo ela vai gerar mais FPS, ou seja, o DLSS 4 gera mais 3 frames a cada um frame. Isso significa... Não, no caso é mais 2, se eu não me engano, é mais 3. É mais 3 frames. Isso faz com que sua placa de vídeo triplique de FPS. Isso, logicamente, teoricamente falando, né? Pelo amor de Deus. Chegando aí nos seus 120 FPS, mais ou menos, né? Nos seus 120 FPS. Beleza. O input lag ele vai ser calculado na potência bruta do seu processador, da sua placa de vídeo, né? Da placa em si do processador de imagem, né? Que é a GPU. Então, pelo fato de quanto menos FPS a sua tela mostrar, maior vai ser o input lag da sua placa de vídeo. Então, com 30 FPS, cara, o input lag vai ser muito maior. Sendo que a geração de quadros está mostrando para você 120 fps. Sendo que o input lag ainda continua nos 30. Porque a inteligência artificial é como eu disse, aqueles FPS são artificiais. Tá entendendo? Apenas é artificial. É como se não existisse. A inteligência artificial pegou um frame aqui. Opa, esse aqui é um frame. Sendo que o próximo frame é esse. Aí eu vou calcular agora o que vai acontecer nessa cena entre esse frame e o outro, e eu vou colocar mais 3 FPS aqui, mais 3. Tá entendendo? Mais 3 cenas que podem ser feitas por inteligência artificial. Além do caso do input lag, que ainda continua no FPS base bruto da sua placa de vídeo, não na constante do FPS total, ainda tem a questão da própria imagem em si, que em muitos jogos
a questão da imagem de textura, né? Que está simplesmente bugando, né? Bugando, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Aí já é uma forma técnica de explicar para vocês, vai ficar faltando aqui. Mas se você pesquisar aí alguns vídeos, e não sei se é muitos jogos ou se é alguns jogos, mas até em alguns jogos, como por exemplo o Spider-Man, se não me engano, o Spider-Man 2 tá com esse problema. Tem aí o Silent Hill 2, o remake, né? Que tá com esse problema, né? E a amostragem de quadros com uma textura tá simplesmente atrapalhando muito, porque por isso, se você pegar, por exemplo, um site que cria vídeos artificiais, por exemplo, vamos falar nem dentro de imagem, né? Porque a questão da imagem hoje em dia já melhorou demais, cara. Melhorou muito. A IA do Dall-E, né? Que é o do GPT, melhorou muito em questão de imagem. Oxe, não tem nem comparação. E vídeo também. Vídeo melhorou de. Nossa senhora, cara. Tá incrível a geração de vídeo do IA. Tá, é uma evolução extremamente rápida, cara. Mas, mesmo assim, como eu falei, se você ficar olhando detalhezinho em um vídeo gerado por IA, você vai ver que de vez em quando vai aparecer, por exemplo, a mão do cara entrando, atravessando o corpo do cara. Você vai ver ali do nada o cara tá com 5 dedos, do nada fica com 4, depois 3, depois volta pra. Aí depois tá com 6 dedos. Cara, é uma loucura. Aí você olha assim de relance e vê. Nossa, tem hora. Você vê assim, parece real. Eu já vi vídeos, mano, vídeos que meu pai posta no status dele. Cara, você vê aquilo, meu pai acreditou. Mas eu já, pelo fato de que sou mais atenado nisso, né? Eu consigo ali perceber que, cara, ali, fora a questão da fora da realidade, né? Mas se você olhar em detalhes, você vai perceber na hora. Mas, se você é uma pessoa leiga, mano, você não vai dizer que aquilo é IA. Você não vai dizer, aquilo ali é realmente, é real. É real. E é a mesma coisa que a IA da NVIDIA praticamente faz com o DLSS. Logicamente que isso não acontece muito por causa dos frames que já existem. Não tem texto ali para você escrever e ela de vez em quando, apesar que ela pega exemplos de outros ali, mas sempre tem um errozinho ali. Mas pelo fato de que ali é em tempo real, né? A geração de quadros sempre tem um frame ali de amostragem, o que pode acontecer ou não ali, a amostragem, exemplos, ela sempre consegue ali quase 100% de perfeccionismo, quase 100% de perfeccionismo ali, é, gerado de forma limpa, né, sem erros. Apesar que, como eu falei, o erro tá na parte da textura, na questão ali deixar mais limpo aquilo ali. Pelo fato de ser artificial, os quadros, as imagens ali feitas, se você olhar por alguns detalhes, por exemplo, eu não sei qual foi a postagem que eu vi, mas se não me engano foi no Silent Hill 2, onde uma placa de um carro, ela tava tipo totalmente, a textura dela tava bugada. Tá ligado? Já vê aquelas TV que fica sem sinal, que ela fica passando as imagens. Pronto. A placa daquele carro, os detalhes, porque você vê assim, mas você não vai dar em nada, o negócio é 120 FPS. Mas já falei que a parte do input lag atrapalha, né? A geração do input lag ali, a diminuição, que na verdade não vai ter diminuição, vai ser gerado, vai ser calculado na geração não, no FPS nativo, ou seja, não vai ser no FPS geral junto com o DLSS. Fora também a questão da textura em si, que fica totalmente ali, fica imunda na minha opinião, fica imunda. Né? E você pode pensar, mas pô, acontece, é consequência, mas eu acho que isso não vai ser um grande problema. É como eu falei no início. Um grande problema, ele começa assim, ó, do tamanho de um rabo. Do tamanho do teu. Começa assim, bem fechadinho, você nem vê. Que começou lá na série 20, com o próprio DLSS. Muita gente, cara, que pulo. Como que ela. Meu Deus, mas a minha 83 é tão forte. Como que uma placa de vídeo que gasta um pouquinho menos de energia pode ser mais potente? Meu Deus, atualizou. Evoluiu. Aquela música evoluiu. E vocês agora estão percebendo o problema. A galera nunca percebeu isso assim. Em questão de problema. Meu Deus, problemática. Claro que não. Vou até desligar a luz aqui. Claro que não. Mas agora as pessoas estão percebendo as consequências. E em nenhum momento você vai dizer que a IA é o problema. Você em nenhum momento eu falar que a IA, os quadros artificiais, essa questão toda
de IA e tal, né, é ruim. Deve ser exonerada. Deve tal, tem que ser excluída. Vamos parar, vamos votar. Não, em nenhum momento você vai ouvir falar disso. Mas nós devemos falar as consequências para que o mundo simplesmente não vire artificial. Esse é o problema. É esse o problema que eu quero falar para vocês. Para que o mundo em todo, não só placa de vídeo, não só tudo, não vire um mundo artificial. Daqui a pouco vão criar uma morte. Apesar que já existe, né? Mas vocês entenderam, né? Daqui a pouco vai ser aí romantizado ali um amor artificial. É carro artificial, ar artificial, nuvens artificiais, tudo artificial. Vamos criar nuvens que jogam chuva artificial com inteligência artificial, por causa de sei lá o que. Cara, se a gente permitir, na verdade, não é que se a gente permitir, mas se a gente assim, como posso dizer, cara? Mas se a gente não botar um limite, é isso que eu quero dizer. Mas se a gente não botar um limite para onde isso está chegando, você pode até pensar que, mano, esse cara tá falando a maior besteira que eu já ouvi. Eu acho que. Mano, salve esse vídeo aí. Vou deixar esse vídeo aqui pra sempre. E veja o que vai acontecer. Já está. Na verdade, já está acontecendo, cara. Eu não tô falando nenhuma besteira aqui. Eu puxei um assunto porque a maioria dos YouTubers que eu já assisti, eles se fecham muito na parte assim da placa de vídeo, porque são canais além de hardware, de software, né? E se fecham muito nessa questão. Mas eu acho que isso tá chegando a um patamar, cara, que não dá mais pra parar, não dá mais pra parar. Isso aí é uma coisa que não vai ser um canalzinho chamado Androidizado que vai parar isso, pelo amor de Deus, né? Mas é apenas uma questão de aviso do que está prestes a acontecer. Tá entendendo? Não tem, acho que não tem presidente, não tem senhor do mundo que vai parar isso, né? É uma coisa individual de cada pessoa. É igual o Bitcoin. Vou botar um exemplo aqui de Bitcoin. A IA se assemelha um pouquinho com o Bitcoin, porque Bitcoin não tem nenhum governo desse mundo que pare o Bitcoin. Não existe como nunca parou, né? O exemplo é a própria história do Bitcoin, como você já sabe, né? Não tem como mais parar o Bitcoin. Até 2124, que é aí quando vai parar, mais ou menos nessa data, né? Quando vai parar de ser minerados os Bitcoin. E a IA está nesse caminho também, pelo fato de que é um sistema que as pessoas não estão mais parando de fazer, né? De usar, de talvez minerar, não sei, né? Se não me engano, tem como usar placa de vídeo para gerar IA, um negócio assim. Eu realmente não sei como é que é isso. Mas tem como você usar sua placa de vídeo para usar inteligência artificial, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como é que é. É uma área mais avançada aí que não cheguei nesse patamar ainda. Mas é só você pesquisar aí. Mas a questão é. A questão é essa mesmo. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu. Falou.